Roguemos que o Senhor se faça presente para que a nossa reflexão seja mais aprofundada e rica. E invoquemos o nome do Senhor, rezando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No nosso último encontro, nós refletimos o mistério da paixão. E refletimos que paixão significa dor, sim, mas de modo especial, que significa um amor que foge ao controle da razão. Foi essa a expressão que eu usei. Quem está apaixonado é capaz de tudo. E esse amor deixado pelo crucificado é não somente para ser contemplado, mas é para ser vivenciado. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E daí completa, não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida por quem se ama. Hoje a nossa reflexão é sobre a Páscoa. A Páscoa em si é uma palavra que todos conhecem e que traz uma mensagem e uma história no seu bojo. Em si, Páscoa é uma celebração, mas vai além desta celebração. Por isso nós iremos considerar um pouquinho a Páscoa no Primeiro Testamento e depois no Segundo Testamento. Não nos esqueçamos que a primeira aliança foi selada por Deus com um povo sinal, para que nós compreendêssemos e acolhêssemos melhor a aliança definitiva entre Deus e todos os povos. Páscoa em si, nós não sabemos certo ainda, significa passagem ou salto. É sair não somente de um tempo para o outro, mas também de um estado para o outro. Nós estamos num aqui, mas eu sei que eu tive um ali de onde eu venho, e há um ali para onde eu vai, aqui, ali e acolá. Então, Páscoa é um salto, um estado ou uma situação que está aberta para uma outra melhor. Os judeus eram escravos no Egito, e reduzir alguém à escravidão é a maior aviltação que podemos pensar. Deus liberta, porque os judeus que estavam escravos no Egito, para fazer uma aliança com eles, um pacto, um casamento com eles. É impossível um verdadeiro casamento se não houver plena liberdade entre os envolventes, os envolvidos. Deus libertou, e uma vez que o povo estava liberto, ele propôs um verdadeiro salto, esta aliança. Então, os judeus saíram do Egito, mas antes eles celebraram um outro salto. Eles tinham as portas das casas untadas com o sangue do Cordeiro, e o anjo exterminador ia saltando, de maneira que os primogênitos dos judeus não eram mortos. Então, Páscoa em si é sempre um estado, passagem de um estado para o outro, ou de um lugar para o outro. Os judeus saíram de um lugar, a terra da escravidão, a caminho de outro lugar, a pátria prometida. E entre esses dois extremos há um deserto. Deserto, midbar em hebraico, além de indicar um lugar árido, perigoso, indica um espaço de luta contra o demônio e de intimidade com Deus. Tanto que Cristo, amiudadamente, ele ia ao deserto para momentos fortes de oração. Sobre a maneira, isso está no Evangelho de Lucas, mostrando que Jesus, antes de tomar determinadas decisões bastante importantes, como escolher os discípulos, ensinar a oração, ele sempre se retirava no deserto. E no deserto, os judeus eram chamados ou convidados a celebrar a Páscoa. Celebraram a primeira Páscoa saindo da escravidão,
e começaram também no deserto, que foi lugar de intimidade com Deus, mas foi lugar também de muito pecado, de muita infidelidade. Por isso os judeus tinham a celebração pascal, que era a festa da independência deles. A maioria dos povos celebram a própria independência mostrando armas, com desfiles de armas, as mais sofisticadas, até mesmo, quem sabe, armas com recursos atômicos, coisas para destruir o inimigo. Os judeus somente celebravam na independência deles a Páscoa comendo um cordeiro pascal. E os judeus passaram por muitas vicissitudes, por muitos problemas, tiveram tudo para desaparecer da face da terra. E eles estão aqui. Os últimos problemas que eles passaram, praticamente na nossa época, quando estavam perseguidos pelos nazistas, prontos para desaparecer. E aqueles que podiam celebrar a Páscoa, mesmo num campo de concentração, eles, numa visão de esperança, uma visão verdadeiramente pascal, eles diziam: até a próxima Páscoa em Jerusalém. Esse povo agora está em Jerusalém. Então, esta Páscoa era celebrada também porque, ao caminhar no deserto, eles tinham as defecções, os pecados deles, com uma celebração especial de penitência, chamada o Yom Kippur. Mas o Yom Kippur eles precisavam repetir sempre, porque o sacerdote que presidia, o sumo sacerdote, no caso, que presidia a celebração, ele precisava se purificar porque ele era imperfeito. Deviam purificar também as vítimas, porque as vítimas também eram imperfeitas, aquelas pobres ovelhas que eram também purificadas. E essa era a grande purificação do povo, que também se considerava pecador e vinha para a grande purificação. Nós agora, na Semana Santa, mais precisamente na Sexta-feira Santa, nós celebramos um grande Yom Kippur com o sacrifício de Deus, de Cristo. Esse Cristo é o que é a vítima e é o sumo sacerdote ao mesmo tempo. Ele não precisa ser repetido, porque ele é eterno. Com isto nós vamos compreender um bocadinho melhor o sentido da Páscoa cristã. Antes eu pediria que nós recordássemos aquilo que provavelmente sabemos, que conforme os pagãos, gregos e romanos, os deuses moravam num monte enorme que está lá na Grécia, chamado Monte Olimpo. Os deuses desciam de lá, vinham para a terra, a maioria deles vinham para comer, beber, fazer sexo, se divertir, deixar a humanidade como estava, ou em estado pior, e voltavam para suas residências. Cristo também vem dos céus, à terra. Mas ele não veio para se divertir. Ele assumiu um corpo para que pudesse sacrificar-se em prol da humanidade. Agora vou tomar a liberdade de ler para nós mesmos, para a nossa reflexão, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 5 e seguintes. O Senhor, recebendo um corpo para poder ser imolado. Não quiser, por esta razão, versículo 5 e seguintes, por esta razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Aqui a epístola está se referindo aos sacrifícios dos judeus. Então eu disse: eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Como nos livros está escrito a meu respeito. Na frase inicial,
ele disse: não quiseste nem foste do teu agrado vítimas e oferendas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. Então declarou: eis que eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É em virtude desta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada de uma vez por todas. Nós estamos celebrando, então, a festa pascal, a Páscoa. É um Deus que veio para nos resgatar e para nos levar. Primeiro, sendo ele de condição divina, não se tornou ocioso desta condição, mas foi se abatendo, foi se humilhando, kenosis, em grego, que significa aniquilar-se, até chegar ao ponto mais baixo, a morte na cruz, que para nós poderíamos ler simplesmente como um lugar de humilhação e de sacrifício, mas foi um verdadeiro aniquilar-se, abraçar uma morte maldita. Tanto que no livro do Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23, diz: aquele que morre num madeiro, morre numa cruz, é um maldito de Deus. Ele deve ser sepultado no mesmo dia, na mesma noite, antes de chegar à mesma noite. Por isso que os judeus se apressaram em sepultar Cristo. Ele que veio não como os deuses pagãos para se divertir, mas para resgatar a humanidade na terra. E São Paulo apóstolo, para a riqueza nossa, faz um estudo sobre esta passagem de Deuteronômio, dizendo que ele se fez maldito para nos libertar da maldição. Então a Páscoa é um movimento de alguém que vem do alto, vem até embaixo para nos levar para o alto. Aqui nós vamos compreender melhor o que está na Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 1, que é importante para a nossa reflexão, que nós leiamos. Acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo fomos sepultados com ele em sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Por isso, se fomos de certo modo identificados a Ele com uma morte semelhante à sua, não esqueçamos que estamos ligando morte e ressurreição, o que refletimos agora sexta-feira e estamos para refletir agora na Páscoa. Se, pois, fomos, de certo modo, identificados a Ele por sua morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. A ressurreição, não vou entrar no tema agora, nós consideramos ordinariamente a chamada ressurreição no final dos tempos, a chamada ressurreição escatológica. E essa ressurreição praticamente não existe. É um problema da filosofia refletir que acontece de imediato com o ser humano que acaba de morrer. Para as Escrituras existe a ressurreição incoativa. Nós já estamos ressuscitados em Cristo. É que está na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Aliás, no capítulo 2 aborda o mesmo problema, mas é interessante que nós leiamos. Isto para compreendermos a união desse mistério único, que é morte, ressurreição e glorificação de Jesus.
Está no condicional, vamos ver aqui, no condicional o texto, mas se refere ao passado. Se ressuscitastes em Cristo, isto é, se vocês sabem que já ressuscitamos em Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, já temos a semente, ou já temos a ressurreição em nossos corações, dom de Deus, dom misericordioso de Deus, mas é de nós trabalharmos esta ressurreição. Por isso mesmo, era comum os primeiros cristãos serem batizados por ocasião da Páscoa. E a Quaresma que nós celebramos nesses últimos 40 dias, antigamente era em preparação para o batismo. E dados os frutos que produziam esse tempo forte de evangelização e de catequese, então se passou a celebrar também na liturgia. E observemos que a palavra bapto, de onde veio batizar, significa imergir e emergir ao mesmo tempo. Isto é, ser afundado na água e ser tirado na água. Porque o batismo de verdade, como vimos pela leitura, que fizemos há pouco, de Romanos 6, capítulo 6, versículos 3 e 11, fala que nós não somos propriamente batizados na água, nós somos batizados no sangue de Cristo. A água é um símbolo riquíssimo que deve fazer com que nós melhor compreendamos não somente a teologia, mas a espiritualidade batismal. Então, na medida em que eu estou sendo afundado na água, eu estou como que morrendo, deixo de ser o que sou. E na medida em que eu saio da água, estou ressuscitando. Perdão pela imagem um tanto pueril que eu faço sempre quando administro o sacramento do batismo. Sou eu que estou com 100 quilos de pecado, que me mergulho na água e para sair com 99 quilos. Para logo em seguida, com 99 quilos, afundar na água e emergir, para emergir já com 98 quilos, ou de virtudes ou de pecado. Então, batismo se vê é um processo, é uma caminhada, é um morrer e ressuscitar, é um participar da morte e participar constantemente, não somente na liturgia, esse mistério batismal, porque o batismo como rito tem hora para começar e hora para acabar. Pode demorar 1 hora, 2 horas. Tem ponto inicial, ponto final. Mas o batismo como vida, e como vida espiritual, é todo dia, é diuturno, todos os dias e a cada instante do dia. Por isso, é dito, procurai as coisas do alto. E agora nós estamos para celebrar este mistério da Páscoa. É esta passagem, é o sair da terra, ou do estado de escravidão, do estado de pecado, e irmos caminhando, passo a passo e sempre cada vez mais para a pátria definitiva. Os judeus, quando chegaram na terra prometida, tomaram a terra prometida, julgaram que Deus já havia cumprido a missão dele e que eles, judeus, deveriam cumprir a própria missão. Os profetas levantaram a voz e disseram, não, esta pátria que nós temos, esta pátria terrena, é a imagem da pátria celeste. Então hoje, agora ao celebrarmos a Páscoa, que nós saibamos que este rito deve retratar e estimular uma realidade. É sempre uma passagem de um estado de menor perfeição para um estado de maior perfeição. E não é nunca demais repetir que esta caminhada é difícil, porque não é fácil caminhar no deserto. O deserto não suporta aventureiros.
O deserto se torna um túmulo para todos aqueles que imprudentemente se adentram por ele. Mas nós somos cidadãos do deserto, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, como rezamos na Salve Rainha, sabendo que devemos deixar uma terra da escravidão, simbolizada no Egito, para chegarmos à pátria definitiva. Isto implica morte e ressurreição, que são dois dados históricos concretos e delimitados na vida de Cristo e que devem ser momentos fortes na nossa caminhada religiosa. É difícil? É, porém é possível porque contamos com a graça de Deus e tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, saibamos unir estas duas festividades que estamos celebrando nesses dias, morte e ressurreição, recordando que é para ser meditado esse mistério único e, além disto, com Cristo, por Cristo e em Cristo, devem ser vivenciadas por todos nós e que nós o façamos sempre em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.